A Bíblia fala do rei, usou pasta de figos. Quer dizer, se alguém me procura com uma ferida entre janeiro e novembro, eu mando ele me procurar em dezembro, porque figos só tem no fim do ano, não é assim? A Bíblia fala na ferida na perna, e tanta gente que nos procura com úlcera varicosa. Gente, quando não tem figo, eu uso casca de banana amassada. Do Hospital Leão 13, um cardiologista me ligou e falou que ele tinha uma paciente com a ferida na perna há vários anos e não fechava. Eu falei, doutor, lava a ferida com chá de alecrim para esterilizar e põe casca de banana amassada. A banana a mais saudável, não é mais saudável, o que eu posso falar? Aqui é medicinal, é a caturra, que o paulista fala, a banana nanica, ela é a mais completa de todas, né? A banana é a segunda melhor fruta, a primeira é a maçã. Falei, põe casca, pega a casca, a massa vira uma meleca, tudo preto, parece uma, põe na ferida. E depois ele falou, olha, sarou, vou até plantar um pé de banana aqui, porque tanta gente com ferida na perna. Gente, eu já vi pessoa há 30 anos uma ferida na perna. Que tristeza, né? E tão fácil. Eles podiam pôr isso na televisão, sabe? Mas é que não dá lucro, né? Tratamento simples, não dá despesa, ninguém quer saber disso. Mas eu vou... Obrigado, irmão. Eu gostaria dos irmãos lá exibir aí umas fotos. Cadê os irmãos lá? Irmão, vamos ver as fotos aí se aparece. Não dá para ler direito, mas esse aqui é o Dinomar. Esse homem é o sogro do pastor Jaime Gandra, que foi diretor dos jovens. Lembra dele, o Jaime Gandra? Eu conheci o pai do Jaime, o irmão Romeu. Ele era bêbado de sarjeta. O Jaiminho era recém-nascido. Eu uso assim, 100 ml de álcool de cereais, uma cabeça de alho amassada. Gente, isso é um dos melhores antibióticos que vocês possam estar fazendo em casa. E serve como anti-inflamatório. No caso do alcoolismo, eu ponho meia xícara de água, 25 gotas desse alho com álcool, e dá para a pessoa beber 3 vezes ao dia. Limpa o sangue, gente, acabou o vício. O Romeu hoje ele é coportor credenciado, o Jaiminho é pastor, a outra filha do Romeu, a Nilce, é esposa de um pastor, está lá em Paranavaí, e o Everton, que é o caçula, ele é jornalista formado lá no NASP. Olha, um remedinho de nada, que resultado, hein? Bom, esse Dinomar, ele ligou para mim que estava com câncer na próstata. Aí eu mandei um chá para ele, caseária, até vou mostrar para vocês depois. 3 meses depois ele me mandou a segunda carta, são 2, tem uma e a segunda. Cadê a segunda, irmão? Tá aí, acho que é a segunda, também não estou vendo nada aí. Então, ele mandou a segunda carta que não precisava mais, porque não tem mais o câncer. Em dezembro eu estive lá em Belo Horizonte, que ele é de lá. Olha, já há tantos anos, acabou com um chá. E olha, câncer na próstata, gente, é o pavor dos homens hoje. Terrível, quanta gente morre. Vamos ver outra. Esse aqui, Joel, é ali perto de João Monlevade, indo lá para Ipatinga, em Minas. Esse era câncer no estômago. A mesma coisa, caseária silvestre. Grave esse nome, gente, um dia pode ser útil, né? A outra foto, vamos ver, irmão, o Joel. A planta chama Casearia silvestris. Essa planta, ela mexe com o sistema imunológico, aumenta os linfócitos T4, que é a defesa do corpo. Tem? Eu pus lá. Quando eu estive no JuVV, era o pastor Marcos Cavalcante, já faz uns anos atrás. No sábado, estava um ambiente triste, pesado. Aí, na hora de começar o culto, foram lá pedir oração, uma desbravadora. Foram no acampamento e ela bebeu uma água lá que ninguém sabe de onde, e pegou uma bactéria, estava no hospital em estado de coma, na UTI.
Acabou o culto, falava, vamos lá, irmão Zé. Aí eu fui, né? O que podia fazer na UTI? Mas tinha várias pessoas na UTI, eu até estranhei numa UTI cheia de gente. Aí tinha uma moça do meu lado de uniforme, falei, escuta, você trabalha por aqui? Ela falou, eu sou assistente do senhor. Eu falei, caiu do céu. Fala para o médico que está acompanhando se eu posso dar um chá para essa menina. A moça foi, daí a pouco ela voltou. Ele falou que pode. Olha, da UTI dá chá, gente, que absurdo. É que quando está morrendo, ele fala, faz o que quer para não ficar com a consciência pesada, né? Fui lá no carro, peguei a caseara, falei, vai lá na cozinha, a mãe dela estava junto, ferve o chá e dá para essa menina. No outro sábado, que eu fiquei uma semana inteira lá, ela me abraçou na porta da igreja. Que bênção, hein? Aumentou a imunidade, matou a bactéria, voltou a vida. E o pai dela, que nunca gostou dos adventistas, a mãe era adventista, o pai não. Ele gostava do desbravador, porque tira o filho da rua, um ambiente saudável. No domingo ele se batizou. Foi bom, né? Deus precisou dar um chacoalhão nele para ele aprender a viver. Vamos mais um, irmão. Esse é o Satiko, é aquele japonês de manhã que eu falei para vocês. Foi a carta que ele me mandou. Essa carta já era um cartão de Natal, né? E hoje é adventista o rapaz. A outra, irmão. Esse é o convite que eu mostrei de manhã, não deu para ver tudo. O convite que o padre Maurício fez lá em Limeira, né? Eu falei que o Bulhão ia fazer as conferências, ele ficou uma semana e foi embora. Aí ficou só o pastor Estina e eu. Foi quando a igreja chamou, que deu assistência no salão, foi os convidados do padre. Como Deus faz coisa direito, né? Nada errado, viu? O outro, irmão. Essa cidade, ela chama Linhares, é a Escola Adventista de Linhares. Ali vocês estão vendo o pastor Caleb, canta bonito. A última vez que eu falei com ele estava em Juiz de Fora. Aquela grandona do meio, a dona Dirce, ela é minha vizinha, é sogra do meu filho, do pastor lá, né, que é casado com a Del. Aquela da esquerda era uma professora. Quando eu cheguei lá, ela tinha nódulos nas cordas vocais. Normalmente é só mulher que tem calo nas cordas vocais, porque fala demais. Não é, homem não tem isso, pode ver, não tem. Quem tem filhos e filhas, pode ver. O menino fala mais rápido que a menina. Só que quando a menina começa, só para quando morre. Só. Então, eu usei tansagem. Vocês já usaram aí na rua, vocês já viram na grama? Na casa que eu fui visitar, está cheio de tansagem no quintal. Ferve a tansagem, põe no barro, faz um cataplasma, põe no pescoço. Quem tem amigdalite, criança com cachumba, põe a tansagem, gente, com argila embaixo da orelha. Meia hora acabou a cachumba, não precisa ficar segurando na cama, amarrar uma semana. E os nódulos nas cordas vocais desaparecem. Igual o pessoal que canta aí, aquelas mulheres, aquelas duas senhoras que fizeram o solo bonito, elas forçam a garganta. Sempre antes de cantar, a gente põe um pouco de limão, uma pitadinha de sal, gagareja e joga fora. Pode ficar várias horas falando, nem altera o timbre da voz. E eu não preciso falar isso porque eu falo meio mole, parece estar dormindo, eu não canso, mas tem pessoas que são dinâmicas para falar, né? E aquela menina é o centro da história. Irmão, pode mudar outra foto agora. Essa menina, ela ia na escola, hoje é uma moça, mas primeiro ela se queixava de dor na perna, no joelho, depois começou a ir com uma muleta e foi, cadeira de roda, até que tinha que pegar no colo. Na escola, na aula, tinha uma monitora levar ela no banheiro, estava difícil, aí parou de ir na aula. Aí a mãe dela, foi na época que eu fui ali, pediram para visitar. O que fizemos? Oramos, explicamos que é Deus que faz as coisas, a gente não pode fazer nada, eu não resolvo nem meus problemas. Aí eu peguei aquele cérebro de tratamento que eu usei no moleque. Qual foi? Argila, né? Terra, pó de carvão, suco de cenoura e mel. Inclusive quem joga vôlei machuca muito o joelho, né? Os meniscos, ligamento cruzado. Quando a gente chega numa certa idade que seca o líquido amniótico, que é o amortecedor, aí começa a se estralar juntas, né?
Então, a terra, pó de carvão, mistura, fica tudo preto. Vai jogando o suco da cenoura, fazer um barro que não seja aquela meleca, né? Um barro consistente. E uma colher de mel. Fica bonito, dá até vontade de comer, parece massa de bolo. E põe em cima e deixa 1 hora e pouco. E essa foto foi tirada quando o pastor fez o culto de ação de graça, que ela se recuperou. Sabe, cidade do interior, a gente conhece até os cachorros dos vizinhos, né? Por causa dessa menina, a primeira igreja presbiteriana nos convidou para ir lá, fomos lá. O centro maçônico, lá onde os maçons se reuniam, nos convidaram para ir. E a pastoral da igreja católica foram em peso lá para ver o resultado, porque estava visível. Porque eu só falando, você fala, esse cara está enrolando. Mas quando tem alguém ao vivo que conta, é diferente, né? Gente, foi extraordinário por causa de uma cura de uma menina. Vamos ver outro, irmão, faz favor. Esse aí sou eu, olha lá. Eu usava óculos, cabelo preto, olha, tinha um charme, hein? Bom, mas o tempo passou, né? As estatísticas dizem que entre cada um morre. A gente recebe uma senha e um dia o nosso número é chamado. A gente precisa viver como se hoje fosse o último dia. Faz isso todo dia que um dia vocês acertam. Acerta. Mas olha, gente, essa mulher veio dos Estados Unidos me procurar. Alguém informou ela que eu podia ajudar, porque lá eles não tinham remédio para isso. Fibromialgia. E ela sarou. E eu estou aí entregando o certificado de batismo para ela. Ô, que benção, hein, gente? Isso aí não dá para esquecer, viu? Não dá para... Tem aqui alguém com fibromialgia? E já falaram que não tem cura, não falaram? A conversa hoje é, se acostuma. Claro, se acostuma, a dor não é com ele. Não é mesmo? Gente, tem uma coisa que vocês deviam de fazer em casa. Se eu pudesse, eu obrigava vocês a fazer isso. Compre 1 litro de álcool de cereais, as farmácias vendem. Aqui eu não sei quanto custa. Lá em São Paulo eu compro de 20 litros. Sai o quê? R$3 o litro. Apesar que uma vez eu fui trabalhar em Rondônia, em Espigão do Oeste, eles estavam vendendo a 150 o litro. Isso é roubo, gente. Nem os mensaleiros é tão ladrão assim. Mas então veja só, eu pego 100 ml, eu pego 1 litro, eu divido em 10. Cada parte eu vou ter 100 ml. Eu ponho uma cabeça de alho inteira, uma cabeça, normalmente 30, eu não compro aqueles alho branco. Eles são argentinos, vocês podem cortar no meio, que é até poroso por dentro. É muito adubo, gente. Maçã e alho assimila muito adubo do chão. Maçã compra aquelas mais mirradas, meia, sabe, meia assim, deficiente, são mais saudáveis. E o alho, aqueles menor, roxo, aqueles. Então eu pego a cabeça de alho, tiro a pele, amasso no espremedor e ponho nesse álcool e deixo. Pode ficar 1 ano, 2 anos guardado, gente, que bênção que é. Não põe na geladeira, no armário. Sempre que alguém em casa tiver febre, seja infecção ou inflamação, só pingar na água e beber, gente. Melhor que ficar tomando antibiótico, como eles dão aí de uma maneira indiscriminada. Fibromialgia eu uso 30 gotas desse alho com álcool e meia xícara de água. 3 vezes ao dia. Levedo de cerveja, 5 comprimidos antes do café, almoço e a janta. Quer dizer, vai dar 15 por dia. De 10 a 12 dias, a irmã aí vai ver. A dor vai sumindo, acabou teu problema, irmã. Acabou teu problema. Vai gastar o quê? Não vai gastar nada, irmã. 30 gotas 3 vezes ao dia. Tem no livro, irmão. O livro que eu escrevi tem 212 doenças. Durante 48 anos nessa área, todas as receitas que ia dando certo, eu fui anotando. Só tem uma que é nova agora, que eu idealizei, de tantas pessoas perguntar, é um remédio, um chá para sogras. O chá, ele chama chacina, resolve tudo.
É radical. Pronto. Mais uma, irmão, faz favor. Esse aqui é o pastor Cícero, o de gravata. E aquele do lado esquerdo é o Edson. Inclusive, eu vou estar lá perto deles agora. Quando eu vou para Brasília, eu saio daqui e vou para lá. O Edson é um grande fazendeiro na cidade de Formosa, 60 quilômetros de Brasília, do centro. E o hobby dele era de manhã sair gritando com o gado, né? Era o serviço dele. A voz foi sumindo, sumindo, ele achava que era, sabe, uma gripe, alguma coisa, mas era um câncer na garganta. E ele já comia tudo em canudinho, só líquido. E a família falou, Edson, você vai morrer, Edson, não tem jeito, tem que correr aí atrás. O que ele fez? Foi lá na igreja adventista, em Formosa, no centro, e pediu oração pelo pastor Cícero, esse de gravata. Ele é natural de Taguatinga, o Cícero nasceu lá em Taguatinga, Brasília mesmo. Aí chega lá, ele orou por ele, falou, vou fazer outra coisa, vou ligar para o meu irmão em São Paulo e mandar um chá. Eu mandei essa caseária. E quando eu fui aí nessa foto, o Edson já tinha se recuperado, é um adventista firme, atuante na igreja até hoje. Um chá mudou uma vida, não precisava ter morrido, como não morreu mesmo. A maioria morre por falta de conhecimento. Olha o Edson aí. Quer ver uma outra foto? Ele está lá tirando leite das cabras, olha. Um homem extraordinário, viu? Vamos ver outro, irmão, faz favor. Esse daí chama Zé Nalci. Olha que nome, hein? Zé Nalci. Esse homem, eu conheci ele numa igreja adventista por causa daquela menina que sarou da perna. Ele era da Pastoral da Saúde, inclusive a casa dele é cheia de plantas. Cá entre nós aqui, existem cidades por aí que se não fosse a Pastoral da Saúde, o pessoal morria às mínguas, gente. A gente precisa admirar o trabalho que eles não têm conhecimento. Alguns usam até aquele araminho, sabe, aquele magnetismo, que aquilo não existe, mas eles usam, é o melhor que eles sabem. Mas veja só, atrás dele, não sei se dá para perceber, tem aquela planta que chama aveloz. Alguns conhecem como dedo de moça. Essa planta é uma seringueira. Vocês quebram o galho, sai um leite. Se passar no olho, é bem provável que perca a visão. Inclusive, eles costumam fazer cerca, os animais não atravessam no meio dessa planta. Os ladrões têm medo. Só que o pessoal pega o leite, pinga na água e bebe para o câncer, gente. Não pode. Isso daí é seringueira, aquele leite é uma borracha. O máximo que pode acontecer é emborrachar o estômago. O cara morre, o estômago está perfeito, não enferrujou. Olha, gente. E tomar para o câncer, que absurdo, gente. É que no desespero as pessoas fazem de qualquer coisa. E não pode fazer essas coisas, né? Mas o Zé Nasci, ele é um adventista, feliz, trabalha do jeitinho que a gente faz. Vamos ver outro, irmão, faz favor. Essa daqui é aquele é o doutor Caio Nogueira de Farias. Na época ele era um dos diretores do Banco Central. Aquela lá é a esposa dele. Eu estava na igreja do PSUL, uma igreja de 1.000 e poucas pessoas. Aí eu estava lá fazendo a palestra, no sábado de manhã ainda. Essa mulher entrou na igreja, tudo chicosa, lá o pessoal falou, olha, é madame, quando se veste bem, é uma madame, né, madame. Ela veio, se agarrou no púlpito e falou assim, seu Zé, me ajuda que eu estou morrendo. Eu por dentro, eu também estou morrendo, mulher, todos nós estamos indo aqui, todo mundo está morrendo. Ela nem precisou falar doença, mal de parto. Tem doença que não precisa esconder, a gente já vê, né? Eu falei, seu Zé, não posso mais abrir a porta do carro, falaram para mim me acostumar que eu vou morrer. Aí eu fiz a receita para ela, mal de Parkinson, Alzheimer, a esclerose múltipla, eu uso lecetina de soja granulada, 3 colheres de sopa por dia. Por dia. E levedo de cerveja, quantos quiser, sempre antes da refeição para não aumentar o peso. E essa mulher, gente, ela se recuperou.
Hoje eles frequentam a Igreja Central de Brasília, o Plano Piloto. É adventista até hoje, é o monumento da fé essa mulher. Mas naqueles dias ela chegou e falou para mim: seu Zé, eu queria que você visitasse o Caio, ele quer te ver. Eu falei: qual o problema dele? Falou: ele tem um zumbido no ouvido já há mais de 15 anos e ninguém deu jeito. E ele vai para um lado, para outro, ninguém corrigiu. Vai lá falar com ele. Eu falei: vou. Aí ela deu o endereço, aí que eu fui ver a casa dele. Gente, que casa bonita. Aí dá para ver um pedacinho. Água mineral até no banheiro. Eu nem compro para não gastar, e os caras dão descarga. Olha o que o dinheiro faz. E o duro é que é o nosso dinheiro que vai para o ralo, gente. Água mineral na piscina, gente. O homem é podre de rico. E ela falou: não fale em Deus para ele. Se você falar o nome de Deus, ele põe para fora de casa. Ele não aceita esse nome em casa. Então você conversa, o homem é educado. Bom, para ser diretor do Banco Central, o cara tem que ter um currículo, hein? Eu fui, precisa ver que homem educado, gente, amável, gentil demais. Ele tem na casa dele, acho que é 17 salas. Sala de inverno, de verão, da música, do fundido, dos amigos. Gente, eu na minha casa só tenho uma feia para burro, o cara tem 17. Não sei para que tanta, só consegue entrar numa, né? Bom, sentamos lá, a garrafa de uísque, cigarro importado e conversão. Aí ele entrou no assunto, falou: seu Zé, você curou a minha mulher aí? Eu acho que você pode me curar também. Fui eu que curei a mulher dele? E eu nem podia tomar essa honra para mim. Vocês lembram lá do Herodes? Aquele dia de sol, a Bíblia fala em Atos, né? Vestiu uma roupa colorida, dourada, o sol brilhando, aqueles raios. Todo mundo: olha, é um Deus, é um Deus. Ele se empolgou, o que aconteceu? Morreu comido de bicho. A gente não pode se orgulhar de uma coisa que não é nossa. Quando ele falou: você curou minha mulher, eu falei: doutor, não fui eu que curei tua esposa, não. Não fui eu. Aí eu comecei a falar e não parei para não dar chance para ele. Falei: doutor, tem um Deus no céu que nos ama, cuida do senhor, te deu essa posição invejável que o senhor tem. Foi Deus que fez isso. Ele curou a tua esposa, vai curar o senhor também. Eu vou usar arruda e cebola no teu ouvido. Eu vou amassar arruda, cebola, faz o suco, pinga no ouvido. Aí ele falou: você quer que eu acredite nisso? Eu tenho aqui em casa, eu já viajei para a Europa, tudo quanto é lado. E eu falei: então, para o senhor ver que é Deus que faz. Aí eu levantei e falei: doutor, 2 dias, se o senhor ficar bom, o senhor vai lá na igreja onde eu estou. Aí eu virei as costas e saí. Também não fiz oração, que já era abusar da sorte, né? Aí já era abusar, é. A gente precisa ser sábio, né? Aí saí, na sexta-feira ele liga lá na casa do pastor, falou: ô pastor, fala aí para o seu Zé que infelizmente amanhã eu vou na igreja. Perdeu a aposta, toda a família adventista. Está vendo, gente? Olha, um detalhe, gente, muda uma... Por isso que eu falei de manhã, vocês são a mão ajudadora de Deus. Quem está perdendo a audição, quem tem zumbido no ouvido, quem tem inflamação, otite, sabe aquelas pessoas saindo pus? Uma vez na Bahia cuidamos de um senhor que saía bicho do ouvido dele, gente. Como sofre o ser humano, gente. Eu amasso a cebola, só um pedacinho, porque cebola tem muito líquido. A arruda, ela já é mais seca. Vocês conhecem a arruda, aquele maço cheiroso, né? Então eu amasso a cebola, tiro o bagaço, ponho a arruda ali, várias folhas, e amasso junto, fica tudo verde. Aí pega com a ponta da colher, ou um conta-gota, e pinga no ouvido, põe o algodão e vai dormir. Gente, é impressionante isso. E que custa fazer isso? Não custa nada, gente. Que coisa, fácil, fácil. E estão lá, até hoje. Estão lá de exemplo para quem quer vê-los. Irmão, mais uma aí, faz favor. Bom, agora é a última. Eu estava trabalhando em Porto Alegre, no bairro Camaquã. Pena que o pastor não está aqui, né? Não é gaúcho lá, aquele pastor que estava aqui? O dos jovens. Isso. Até eu falei que a minha neta é gaúcha, falou: puxa, então, toda a família precisa ter um gaúcho para ver que desgraça que é na vida isso. Então,
Então, aí chega lá, a veterinária foi lá onde eu estava atendendo o pessoal e falou assim, olha, eu tenho lá uns animais com câncer, o senhor não quer ir lá ver? Aí eu fui, gatos, cachorro com tumores. Ela falou, olha, eu não tenho o que fazer, morre tudo. Falei, não, mas tem essa planta que eu falei para vocês, caseária, eu sempre uso remédio de pessoas nos animais, remédio de animais eu não uso nas pessoas, né? Aí pegava a caseária, a gente fervia, põe na seringa e joga na boca do bicho. Esses 2 cachorros não morreram, estavam condenados. Agora, olha a história, esses 2 cachorros é do Dr. Arno Putz, um luterano daqueles ferrenho alemão, engenheiro de voo da Varig. A mulher morreu de câncer de mama, a cunhada câncer na mama. Não tinha filhos. Ele se trancou em casa. E os cachorros, que era a companhia, foi morrendo tudo. Esses 2 eram o último. Foi quando ela nos... Eu tenho até na minha pasta o laudo que ela deu, hein, gente? Que eu falo, não, esse cara está inventando a história. Me deu um laudo do histórico disso. E o cachorro sarou, aí ele quis me ver. Ele não recebia ninguém na casa dele. Até a turma pensava no suicídio, porque ele não se relacionava com ninguém, se trancou lá na dor dele. Aí no dia marcado eu fui, ela me levou até a porta, gente, uma casa bonita. Sabe, alemão gosta de plantas, né? Parecia um jardim botânico. Eu entrei e ela ficou na porta. Sentei no sofá, conversou um pouco, esses cachorros pulou em cima da minha roupa, eu ia para a igreja. Meu paletó parecia um tapete persa, era pelo para tudo quanto é lado. E o duro é que quando o dono está junto, ele te agrada. Ai, que bonito, ai, que beleza. Se o dono não está, uns tabefes, uns pontapés, sai daqui, vira-lata, né? Vocês viram que eu troquei o terno, porque aquele lá eu vou usar em Brasília, eu não podia sujar. E eu trouxe esse aqui para disfarçar, né? É porque viajando não dá para trocar muito de roupa, né? E tem um produto aí nos mercados que chama Lisoforme. Já viram falar? Tem o Lisoforme, um vidrão grande, é mais para vocês pôr na máquina de lavar, esteriliza a roupa, gente. Que bênção que é aquilo. E tem o outro Lisoforme, é numa caixinha menor, numa embalagem bonita, mas é baratinho. Vocês põem água numa bacia, deixa ela esquentar e põe um pouquinho de Lisoforme. Aí a gente lava as partes principais, né? Quando tem chulé, usa tênis, nossa, nem os bombeiros socorrem. Não fica cheiro, gente. Pode ficar uma semana com a camisa, não fede. Meia, roupa, é uma maneira higiênica. Então, e o doutor Arno lá conversando, ainda ele falou, parece que ele sabe que o senhor curou. Eu falei, o senhor sabe, doutor, pela tua formação, que não fui eu. Tem um Deus no céu. E conversamos um pouco. Aí eu falei, doutor, eu vou lá para a igreja agora, posso fazer uma oração? Ele falou, não pode não. Quer fazer oração aqui? De fato, né, a mulher morreu, a cunhada morreu, os cachorros morreram, sozinho. Não dá ânimo, né, gente? Que vida triste. Por isso tem um hino que a gente canta, as tuas lágrimas, só Deus entende, viu, gente? Ninguém entende os problemas da gente. Os seus problemas para mim não é nada, eu não estou nem aí. Assim como os meus problemas para vocês, vocês também não estão nem aí. É verdade ou não é? Não é uma realidade isso? Mas Deus não pensa assim. Aí ele ficou com a cabeça olhando assim, meia baixa, ele falou, era bom fazer. Eu falei, claro, se fazendo oração a coisa está feia, para de fazer para ver, fica mais feia, gente. Aí fizemos oração e nasceu uma amizade, e a cunhada dele não morreu não. Está vivona lá, sarou do câncer de mama. Agora eu saindo daqui, que eu vou para Brasília, eu vou direto para a Planaltina do DF, né? Tem 2 Planaltinas, de Goiás e do DF. Lá tem várias mulheres que sararam de câncer de mama, só tomando chá de caseária. Eu não canso de falar isso onde eu vou, viu? Não canso. Irmão, pode apagar isso aí agora. Obrigado, hein? Oi. Guaçatonga. Só que é assim, irmão, se vocês pegar um livro de plantas, Guaçatonga, ela é uma família grande, faz parte a porangaba, chá de bug, pau de lagarto, café do mato.
é uma família de diuréticos. Se eu vou na farmácia, eu quero guaçatonga, o cara vai me vender porangaba, que até o governo federal, a Anvisa, proibiu a venda, que é prejudicial à saúde, a porangaba, gente. Vocês lembram que o pessoal usava para emagrecer? Porque é um diurético, vai tirando as propriedades do corpo, a pessoa emagrece. Porque eu nunca vi um defunto gordo, vocês já viram? Não, é tudo um palito na linha, gente. Proibiram a venda. Então, vocês têm que pedir caseária, que aí ele pode vender a guaçatonga verdadeira. Guaçatonga age no sistema imunológico. As outras, que faz parte da família, é só diurético, sabe? Bom, eu dividi em 3 partes esse nosso programa, para não cansar. Quem fala não cansa, agora quem ouve é terrível, viu, gente? Eu saí agora, uns dias atrás, fui lá na cachoeira, o pastor foi me mostrar onde vai ser as conferências. Aí eu fui andando com ele, entramos numa rua. E eu tive a curiosidade de ir marcando as plantas que eu vi na rua. E eu até anotei aqui, eu vou comentar com vocês em poucos minutos, para vocês verem as riquezas que vocês têm em casa. Uma delas, o dente de leão. Eu não gosto de falar lendo, mas eu pus aqui para não esquecer. Dente de leão é essa que sai a florzinha amarela, já viram? A folha é toda dentada. Essa planta é a única esperança de vida para quem tem doença de Chagas, cirrose hepática. E o que mais? Hepatite. Todo mundo que tem hepatite vai morrer de câncer no fígado, gente. Dente de leão está aí, é só ferver e beber, gente, não tem segredo. Pode fazer salada, muitos fazem salada, né? Mas o bom é fazer o chá, que em 2 minutos o líquido vai para o intestino, entra na corrente sanguínea e já vê efeito. E eu, na minha vida, nunca perdi um paciente com doença de Chagas, nunca. Outra planta, a tansagem, que eu falei para vocês, né? Para garganta, nódulos nas cordas vocais, cachumba, quem tem amigdalite, criança é com a garganta inflamada, tansagem, gente. Eu vi lá a arruda, vocês sabem essa que eu falei, eu uso para o ouvido. A arruda a gente ferve, lava a cabeça das crianças quando tem piolho. As mães põem querosene e gasolina, só falta pôr fogo, gente, que ignorância. Por causa de piolho, gente. Nesses barracão no interior, aqueles casebres, a gente põe embaixo do colchão para não vir aqueles insetos, bicho, tanta coisa que vem no colchão, gente. A arruda, ela é repelente. E ela, eu acho que tem um cheiro gostoso, né, a arruda. Outra planta é o alecrim, aquele alecrim de jardim, igual essas moças, o cabelo grande e comprido. Ferve o alecrim, molha o cabelo, deixa secar sozinho, ele fica brilhante e solto. Não fica aquele emaranhado, o cabelo brilha, gente. O alecrim de jardim. Eu uso o alecrim para quem tem taquicardia. Já viu pessoas que o coração dispara? Às vezes ele pensa que está apaixonado, vai morrer e pensa que está apaixonado. Está nada, gente. Alecrim, o coração volta a ciência não tem remédio para taquicardia nem arritmia. Eles dão aqueles placebos, sabe aquelas coisinhas. O alecrim eu uso para feridas, doente na cama, escara, aquelas feridas, assaduras, né? Ferve o alecrim, lava as feridas, ele esteriliza e ajuda a cicatrizar. Quem tem aquela língua com, sabe, geográfica, eles falam tudo rachadinha, ferve o alecrim, põe na boca, mas não vai beber porque é uma quantidade grande, né? O alecrim se bebe de pouco, ele cicatriza aquilo ali. A serralha, eu vi muito serralha no chão, aqui vocês já viram, eu vi aí tanto lugar aí na rua andando hoje. A serralha a gente usa para o vitiligo. Quem tem verrugas, olho de peixe, eu quebro aquela flor amarela, tem uma hastezinha, vai sair um leite. Ali vocês põem na verruga, no olho de peixe, mata o vírus, acabou o problema. Quem tem verrugas, eu já vi pessoas esquentar prego no fogo, ele fica vermelho, enfia assim no pé para matar olho de peixe. O olho de peixe é uma verruga que nasce para dentro, né? O leite da serralha mata o vírus. As crianças que ficam cutucando, vocês ficam cortando com gilete, é onde o sangue vai, nasce outras. A serralha é próprio para isso. Eu vi o capim santo, sabe aquele capim cidreira? Que coisa extraordinária aquele chá.
Só uma coisa importante, não era a hora de falar isso, mas a gente precisa falar. O capim santo mexe com o libido da pessoa. Quando a esposa reclama que o marido parece aqueles galos no terreiro, com a Cristo em pé olhando a mulherada na rua, dá capim santo, o bicho vira um carneiro. Putz, imagina, o marido sofre um derrame, paralisou uma parte do corpo, está lá na cama, ai, ai. Aí ela dá capim santo, acabou de matar, gente, enterra porque não presta mais, capim santo. Vocês têm os vossos filhos, hoje a masturbação, gente, é um crime que a pessoa comete contra o próprio corpo, gente. Num relacionamento normal, homem e mulher, se queima milhões de glóbulos vermelhos. E na masturbação tem que usar a imaginação, sabe aquelas coisas? Queima 4 vezes mais. Destrói os alvéolos pulmonares e as células. Hoje vocês estão vendo uma geração de incapazes de formar até uma família, gente. Hoje tem um monte de gente aí bonita, igual na televisão, é igual cemitério, por fora tudo bonito, por dentro não tem mais nada. Se os vossos filhos estão sempre com a antena de pé, a gente está até dormindo na televisão, os moleques lá com os olhos abertos, eles não perdem a cena, né? E hoje a televisão, tudo assim, fica pensando, lá no colégio, aquelas moças bonitas, aqueles rapazão, é um perigo, gente, com aquele matagal por perto, fica pensando na turma. Sábado e domingo é só jogar bola, dormir, mais nada. Bom, outra coisa. Mamão, pé de mamão. Sabe que o mamão, uma mulher que come mamão diariamente, ela evita o câncer ginecológico em mais de 80% dos casos. E eu estou falando isso porque nós tivemos algumas aulas no Hospital do Câncer em São Paulo e foram pesquisas feitas por eles. Minha mulher, ela nunca fez um Papa Nicolau, e não estou falando isso para incentivar, porque foi uma burrice tremenda, mas graças a Deus nunca teve nada, mas sempre comeu mamão de manhã. Eu até noto hoje que ela gosta mais de mamão do que de mim. Se eu não estou lá, não está nem aí, mas faltou mamão, já sai briga lá, gente. Mamão. O mamão verde, se vocês tiram ele do pé, não sai um leite? Eu uso para câncer na pele. Eu já tive 2 vezes câncer na pele. Do lado esquerdo, é o lado que bate sol no carro, né? Dependendo do lugar. E eu não fui fazer biópsia, não arranquei pedaço, pus leite de mamão verde. É o que eu faço com quem me procura com câncer na pele. Pinga o leite de mamão, põe ali, vai formar outra ferida. Quando a casca sai, o câncer já sumiu. Eu estava na Rádio Novo Tempo em Nova Odessa, foi o pastor Estina que me chamou. Fizemos uma programação lá no estúdio da rádio, quando terminou ele trouxe um rapaz, gente, o câncer pegava uma parte da testa, uma ferida horrível de ver, feio demais. O que a gente pode fazer? Eu falei, vamos pedir a Deus e usar o leite de mamão. Não levou o quê? 1 mês e meio depois eu fui em Santa Bárbara, que é lá perto também, quem conhece aquela região, sabe, tudo pertinho, uma cidade perto da outra. O rapaz estava lá com a família dele, já não tinha mais nada. Estava cor-de-rosa a pele e estava criando tecido novo, mas já não tinha o câncer mais, não precisou arrancar pedaço nenhum. A raiz do mamão é o melhor calmante que existe. Vocês pegam um pedaço da raiz do mamão, um pedacinho assim, ferve num copo de água e bebe de manhã em jejum. É o único calmante que eu uso com epilético. Eu dou o anil, né, para não desligar o cérebro, e a raiz de mamão. Inclusive, quando vocês for reunir a comissão, dá raiz de mamão, gente. 5 minutos, acabou a reunião, todo mundo feliz indo embora, gente. Para quê? Todo mundo nervoso, irritado, gente. Que é isso, gente? E é um calmante que não dá sono, não dá sono. Outra coisa, eu vi a mostarda jogada na rua, aqueles montes, porque mostarda, quando começa a nascer, vira praga, né? Mostarda, eu falei de manhã para os olhos, não falei? 4 cenouras, uma folha de mostarda. Passa na centrífuga e bebe o suco para corrigir o nervo óptico. Se naquela idade que vocês viram eu na foto, eu usava óculos, hoje era para mim estar usando o telescópio lá no Monte Palomar, nos Estados Unidos, para poder enxergar, né? E graças a Deus eu estou sem óculos. A mostarda também a gente ferve, enfia os pés na água quente. Enquanto o pé está na água quente, põe um pano frio na testa
para quem tem dor de cabeça, enxaqueca, cefaleia, gente. Vocês já viram quanta gente sofre de dor de cabeça? Fica tomando comprimido analgésico, eles tiram as propriedades do corpo, dá uma avitaminose. Além de não sarar, vem outro problema. Então vocês fervem a mostarda, enfia o pé na água quente. Enquanto o pé está na água quente, põe um pano frio na testa. 2, 3 minutos, a dor passa. Aí a gente repete 4 dias seguidos. A doença não volta mais. Acabou o problema da pessoa. Viu? Laranja. Vocês viram quanto pé de laranja? Laranja lima. Acha que aqui no Paraná fala a laranja do céu. É uma delícia aquilo. Mas não tem tantas propriedades como a laranja ácida, né? A laranja, eu ponho 1 copo de suco de laranja no liquidificador. 3 colheres de lecetina de soja granulada ali. E põe uma fatia de berinjela de 1 dedo, mais ou menos. Bate tudo e não coa, bebe em jejum. Eu tenho pacientes de perder 50 quilos em 3 meses. Sem prejudicar a saúde, sem o efeito sanfona. Oxe! Ô, gente, eu descobri agora, porque essa igreja tem tantas colunas aí para segurar ela, gente. Agora que eu descobri. Uma das minhas filhas, a Margarete, casou com um chileno. Aliás, eu tenho que falar que hoje eu conheci uma senhora peruana aí na porta, uma simpatia de gente, viu? Cadê a mulher? Ela está por aí? Ela me cumprimentou, eles têm uma linguagem tão bonita. O meu genro é chileno, parece hipopótamo. Vocês já viram o chileno magro? Se for magro é do Paraguai, é falsificado, porque é chileno do Chile, gente, você está doido. A minha filha casou, foi para o Chile. 2 anos depois ela voltou, de tanta gente chamar para voltar, ela voltou, ela parecia um hipopótamo também. Seguramos em casa 1 mês. 1 mês. Laranja, lestina e a berinjela. Perdeu quase 23 quilos em 1 mês. E não tem o efeito, sabe o sanfona? Para de usar, engorda. Usa, emagrece. A pessoa vai ficando flácida, gente. Vocês lembram que eu falei de manhã para vocês, lá da Vila Galvão, que fizemos um salão de beleza? O nosso assunto era só a parte externa. Quer dizer, entra a parte interna também, mas era mais o externo, para atrair o pessoal. Vieram lá me chamar, que tinha uma mulher que queria falar comigo lá na rua. E a igreja da Vila Galvão, ela só tem uma escada, assim, é um primeiro andar a igreja. Aí eu fui lá, na verdade, não é que ela não pôde subir a escada, mas nem andar, gente, deitaram ela na calçada, 170 quilos, obesidade mórbida. A mulher deitada lá, mal respirava e também não falava. Era uma hora boa de dar um estudo bíblico, hein? Ela não podia falar, não podia correr. Não, eu podia dar uns 24 estudos, ela ia me ouvir. Ainda no sábado ia relatar um trabalho no céu. A mulher tinha um problema, gente. Aí eu usei essa lestina. Hoje, ela já é irmã Esther. Ela perdeu 50 quilos em 3 meses. Não precisou fazer, porque esse processo modera o apetite, não precisa ficar se matando. Quem reduz o estômago, não sei se vocês já viram, eu já vi muitos. Reduz o estômago, a pessoa tem que aprender a passar fome. É isso, literalmente. Chega uma hora, a fome é tão desesperadora e começa a comer de novo, volta tudo outra vez, gente. Pode consultar quem já fez a cirurgia bariátrica, que foi uma perda de tempo. Sofrimento inútil. Então, 3 colheres de lestina de soja granulado, põe no liquidificador, 1 copo de suco de laranja, uma fatia de berinjela, assim, eu nem tiro a casca. Bate tudo e bebe.
Nos primeiros dias, dá uma desinteria terrível. Para sair de casa é bom levar rolha no bolso, senão passa vergonha na rua. É terrível, terrível. Mas o que acontece? O nosso intestino normal, com o passar do tempo, ele vai criando uma camada, igual o tubo aí da pia, sabe? A gordura, tanta coisa, vai entupindo. Chega uma hora, eu vou ter que trocar. E o intestino é a mesma coisa. Chega uma hora, eu como 1 quilo de comida, aproveito 200 gramas, que é o que consegue passar pela tubulação já são 12 metros de tripa. Olha que linguagem científica, 12 metros de tripa, gente. Se vocês entrarem no spa, o que eles fazem? Põe uma mangueira no traseiro da pessoa, liga uma máquina, uma lavagem industrial. Todo mundo sai correndo, só o cara não corre porque está amarrado. Depois volta tudo de novo. E com essa listina ele limpa o intestino sem essa violência contra o organismo. Em poucos dias a desinteria passa. É o que eu uso para quem tem divertículos no intestino. Modero o apetite, porque o intestino estando limpo, eu como pouco, me satisfaço com um pouco. E não fica flacidez. Sabe, a pessoa fica aquelas pelancas, não pode nem sair na rua que os cachorros correm atrás. Você está doido, senhor? Não pode, gente. Quanta gente faz aí um tratamento super rápido, depois tem que fazer plástica para, né, tirar as coisas. E essa lestina, gente, é a única maneira segura de se perder peso, viu? Bom, e a banana, casca de banana, feridas, né, úlcera varicosa. Se vocês têm varizes, não pensem em fazer cirurgia, não, gente, não faz. Um homem com a faca na mão, ele não deixa melhor do que o que Deus fez no começo. Pega a carqueja, vocês conhecem carqueja? Nossa, está cheia nesse terreno vazio. Ferve a carqueja, põe num balde de água bem quente com o chá da carqueja. Eu pego outro balde e ponho água fria da torneira, não gelada, fria. Aí eu faço aquele, a gente chama de pedilúvio, né? Escalda-pé. Na água quente, com a carqueja, eu ponho o pé bem devagar e tiro. Na fria, só põe e tira para dar um choque. Aí o sangue volta a circular na perna. Aí vocês pegam a casca de banana, amassa e põem aonde estão as varizes. Às vezes nem é variz, é aquelas varicoses, sabe aquelas teinhas de aranha? Põe ali, gente, poucos dias, olha o resultado. Impressionante, sem cirurgia, sem violência, sem risco de dar um erro. Carqueja e a casca da banana. Bom, aí o pastor, nós saímos daquela rua, que fizemos as visitas, nós entramos numa farmácia. Na farmácia tem 2 coisas boas. Mertiolate, sabe mertiolate? Mertiolate, hoje é tudo incolor. Compra um vidrinho de mertiolate e põe uma cabeça de alho amassada naquele mertiolate. E deixa guardado. Qualquer ferimento, a cicatrização é bem mais rápida. Vocês já viram micose de unha? Gente, eu já vi pessoas com aquela micose há 20 anos, muito mais, não sara, gente. Pega esse mertiolate com alho, à noite eu molho um algodão, ponho na unha, um esparadrapo, vou dormir. De dia só molha a unha. Poucos dias acabou a micose de unha. Se vocês têm micose na virilha, como é difícil sarar micose na virilha, gente. Se é o homem, ele usa a calça comprida, ele não está nem, mas a moça fica feio. Vai na praia, a virilha tudo escura, dá uma impressão de desmanzelo, né? Mertiolate com alho, gente. Simples, que coisa extraordinária que é o mertiolate com alho. Outra coisa, o cloreto de magnésio, eu sou especialista em cloreto, porque eu durmo muito dentro do carro para economizar hotel. Aqui eu estou feliz da vida, a doutora, a igreja que me pagou a diária. Nossa, estou até pensando em ficar assistindo os jogos que passarão por aqui. Quando eu fui acertar lá no hotel, ela falou, já veio uma moça lá e pagou. Nossa, até minhas doenças sumiu de alegria. Vocês veem que eu sou um cara esbelto e dormir dentro do carro, gente, acorda de manhã tudo torto. Cloreto de magnésio. Uma vez eu tive um acidente de carro, me levaram para o Hospital Príncipe Humberto, lá em São Bernardo do Campo. Mexeram na minha perna, na máquina, daí um falou, prepara o centro cirúrgico.
Eu falei, por quê? Ele falou, nós vamos operar você não vai andar mais. Ele falou, não, nem minha família sabe que eu estou aqui. Escreve um papel. Ele escreveu com o timbre do hospital, ele pôs assim: o senhor José Ferrer é portador de síndrome de compressão raquimedular, necessitando de cirurgia urgente. Aí eu cheguei em casa, peguei o dicionário, porque é umas palavras difíceis, né? Síndrome de compressão raquimedular era a posição da vértebra que deu a lesão. E síndrome de compressão quer dizer, apertando dói. Gente, tudo que aperta dói. Não, não é? Vocês não estão bem? Começa a apertar, vai doer tudo, gente. Só porque aperta dói, cai fora, jacaré. Cloreto, estou aqui. E ele pensa que eu moro longe, já faz mais de 40 anos. Isso, você está doido, gente? Cirurgia? Se vocês têm hérnia de disco, inflamação, problema do nervo ciático, bursite, esporão e bico de papagaio, 5 problemas, é o cloreto, gente. Só que o cloreto, quando vocês compram, vem escrito na caixinha, pôr num litro de água, põe na geladeira, todo dia uma xícara. Não faz isso que não funciona. O cloreto a gente pega uma colher de chá, sabe aquelas colherzinhas? Pega o cloreto, que é um sal, põe na xícara, só um dedinho de água. Ele dissolve, a gente bebe, é ruinzinho aquilo. Depois bebe água pura para tirar o gosto da boca. Repare, gente, 3, 4, 5 dias, acabou o problema. Agora eles estão vendendo um cloreto líquido, é um pouco mais caro que os outros. Esse sal é 2 ou 3 reais só. O líquido eu acho até por 20 reais em algumas farmácias. E tem um em cápsula que estão vendendo a 8 reais. A diferença é que não sente o gosto, mas o efeito é o mesmo, viu? Mesmo quem tem pressão alta, tomar uma vez ao dia o cloreto não altera nada, gente. O máximo que pode acontecer alguém que tem pressão alta tomar o cloreto é morrer, mas do que isso não acontece, não acontece. Então, lá na farmácia, quando eu trabalhei em Vilhena, chegou um irmão lá e falou, irmão Zé, lá muita gente tem problema na coluna. Falou, o farmacêutico falou que não tem mais cloreto. Eu falei, como não tem? Cloreto tem para jogar fora, a Pastoral da Saúde dá de graça. Falando com o farmacêutico, falou, sabe o que é, seu Zé? Eu vendo cloreto, é muito barato, não dá lucro. Eu perco o cliente, eu vendo os anti-inflamatórios, que são corticoides. O corticoide, gente, o anti-inflamatório, ele retém potássio no corpo. O potássio retém líquido, então eu incho. Pode ver, todo mundo que toma corticoide, a cara fica igual a frigideira, né? Outra coisa, retém líquido, dá depressão e osteoporose. Quer dizer, eu vou ter um cliente para o resto da vida. Por isso que eu não estou vendendo cloreto. Vê que coisa, hein, gente? É bom ter, eu nunca viajo sem levar o cloreto junto, eu levo junto já. Outra coisa, aí nós entramos no Aquitanda, o pastor foi lá comprar os negócios na Aquitanda, tinha caqui. Gente, todo homem depois dos 40 anos, a próstata aumenta o volume, gente. É normal, vai aumentar mesmo. Mas não é necessidade de cirurgia. Se ela aumenta o volume, pega a folha do caqui, ferve, bebe o chá e faz banho de assento, em minutos ela volta ao normal, gente. Porque aquele aumentou. Por que, gente? Vai aumentar mesmo. Não adianta correr. Todo homem que falta zinco no corpo dele, a próstata aumenta o volume. Tem vários alimentos que têm zinco, e vocês podem ir numa farmácia comprar o zinco e tomar aí uma vez por ano uns comprimidos, supre a necessidade de zinco. Lá na farmácia, na Quitanda tinha pepino. Sabe que o pepino, gente, com esse solzão que dá manchas na pele. Se vocês põem argila com suco de pepino, tira manchas solares, manchas da pele. Vocês vão na praia, passa pepino, não fica aquelas queimaduras, aquelas manchas escuras nas costas. Queimadura, eu só uso pepino em queimadura. O pessoal, quando se queima, põe água, querosene, clara de ovos, o que mais que eles põem? Pasta de dente. Eu já vi pessoas que põem pano queimado, teia de aranha, barata moída. A pessoa morre do tratamento, não é o acidente. Pepino, se puder amassar, põe em pedaços, né? Um dia lá em casa chegou uma menina e falou, seu Zé, corre em casa que o meu pai se queimou. Aí eu fui na casa dela, não era longe, 2 quilômetros talvez. Cheguei lá, ele foi pôr gasolina no carro,
com a vela acesa. Era um dia de calor, ele estava de short. Vocês imaginam a cena, né? Bum. Até quando eu cheguei lá, primeiro eu olhei no pé dele. Eu falei, esse cara deve usar ferradura, é burro demais. Não tinha nem sobrancelha, assim, tudo queimado. Até eu não sabia se ria ou se socorria. Eu falei para a esposa dele, vai aí na sua vizinhança, traz todos os pepinos que puder. Ela correu, trouxe, aí eu bati o pepino, só que eu tiro a casca, porque a casca vocês não sabem que água eles jogam. Hoje eles usam até água de esgoto para aguar hortas, né? Tiramos a casca, eu bati o liquidificador, virar aquela meleca e pus em cima dele. Daí a pouquinho saía até fumaça, esquentava tudo, aí tirava, punha de novo. Aí quando passou aquela crise, eu falei, a senhora faz isso agora com ele, amanhã repete, aos poucos, porque aí vai espaçando mais, né? Porque a pele já não retém tanto calor. Uns meses depois encontrei a mulher dele, ela falou, ô seu Zé, vai lá em casa de novo. Eu falei, por que ele se queimou outra vez? Porque você sabe, quem é burro tem reincidência, né? Quem é esperto aprende com o erro dos outros. Ela falou, não, é que onde queimou ficou mais bonito, precisa queimar o resto agora, só queimou metade da mulher. Pepino, gente. Eu atendia no posto de médico lá da Brasinca, em São Caetano, lá naquele ambulatório que atende os funcionários, quando vinha gente queimada, eu punha pepino. Vinha um camarada lá, levou uma pancada, uma queda, uma dor aqui, uma dor ali. Eu tinha um vidro com 2 caroços de abacate e meio litro de água de cereais. Só molhar o algodão, passar, a dor passa. É o melhor anestésico que tem, né? Lá, o pepino, gente. Se vocês de manhã em jejum, bate o pepino, passa na centrífuga, vai sair um líquido. Aquilo lá é colágeno. Beba um copo daquilo. Vocês sabem, a gente vai ficando velho, vai ficando flácido, não é mesmo? Vai caindo tudo. Vai dar chau, não pode mais fazer assim, que o barulho atrapalha o trânsito. Bebe o pepino, 10 dias, fica na frente do espelho, começa a apertar tudo, vê se vocês vê flacidez. Não tem jeito. O pepino, o líquido bebendo em jejum, ele tira a flacidez do corpo, gente. É impressionante. Por que Adão viveu com a mesma mulher 929 anos? Porque ela se cuidava. Claro, gente. Outra coisa, lá tinha a vagem. Sabe vagem que faz salada? Vocês sabem que a vagem é insulina vegetal, gente? Na diabetes eu usei o alho, usei a vagem. A vagem estimula o pâncreas a trabalhar. Agora pensem junto comigo. Muitos aqui não têm diabetes. Graças a Deus. Louvem a Deus por isso. Por que de vez em quando vocês não comem a vagem? Quando fazer salada, aquela água que ferveu, deixa do lado, esfriou, bebe. O que está acontecendo? Vocês estão se antecipando à doença. Até pancreatite aguda eu uso a vagem, gente. Por que eu vou esperar ficar doente para usar? Não, gente. Usa, por isso que Deus pôs uma variedade, cada coisa serve para uma coisa. Eu falei para vocês, eu tinha pedra na vesícula, fiz um suco de rabanete, as pedras saíram, graças a Deus. Aí eu nunca mais comi rabanete? Não. 2 vezes por semana, pelo menos, eu como rabanete. Por quê? Eu estou me antecipando a formar novas pedras. É assim que é a saúde, né? Isso chama medicina preventiva. Lá tinha também o orégano. Sabe orégano que põe na pizza? Quando a gente acaba de comer, daí a pouco aquele mal-estar, arrotando, vai deitar, sobe aquele ácido, começa a doer o lado esquerdo, parece que é o coração. Gente, isso se chama esofagite, hérnia de hiato, ou quando é criança é refluxo. É só pegar o orégano, meio copo de chá após a refeição. Vocês têm esse probleminha? Acabou de comer café, almoço e a janta, meio copo de chá de orégano. É difícil fazer isso, gente? Mas nada, gente. Acabou de comer, toma orégano. 3, 4 dias. Olha, o estômago está um relógio perfeito, gente, trabalhando. Lá tinha o alho, eu falei para vocês tanto do alho. O alho é uma bênção de Deus. Compre os pequenininhos para engolir de manhã.
E os dentinhos normais, vocês façam o álcool de cereais, né? Com alho. Vocês podem comprar 1 litro de óleo de girassol e põe meio quilo de alho lá dentro, amassado. Daí 15 dias vocês terão 1 litro de óleo de alho. Extremamente saudável para salada, para vários tipos de alimento, né? Tinha repolho, nossa, gente, repolho. Vocês sabem que quando eu atendo alguém com câncer no intestino, eu vou pedir para usar bastante repolho, couve-flor e a brócolis. Esses produtos que eu falei, eles têm uma propriedade que é anticancerígena. Se toda a família, a cada 3 ou 4 dias, comesse repolho, couve-flor ou brócolis, ninguém teria câncer no intestino, que hoje é um dos que mais matam hoje, é câncer intestinal. Quando ele aparece, já é tarde demais, gente. Vocês perceberam que quando alguém come repolho, todo mundo tem que comer junto para não ter briga, porque o cheiro é insuportável? Por que o repolho exala aquele cheiro? Porque limpa os divertículos, aquelas bolsas que formam no intestino, que é cancerígeno, gente. Outra coisa, batata. Lembra a batata? Eu falei de manhã o pitirijo. Se vocês têm azia, para que tomar aí sal de fruta, gente, sorrisal? Pega a batata, come ela crua ou passa na sangue e bebe. Ela neutraliza o ácido clorídrico do estômago. E o tomate que eu falei do cabelo. E uma coisa importante, todo mundo que nos procuram com problema nos rins, eu sempre peço para não comer fruta e verdura junto. Alface com tomate, gente, é um suicídio comer isso, ataca os rins. Verdura e fruta não combina, não é a minha área, isso é a área de nutrição. Mas normalmente essas escolas que não têm princípio religioso ensinam como o mundo ensina, e muitas coisas lá não funcionam. Se come tomate, não come as verduras. Eu aposto que alguém aqui comeu alface com tomate, né? Vocês vão fazendo isso, vai aumentando a acidez, muda o pH, começa a atacar os rins. Vocês reparem, conversa com as moças da porta lá, as recepcionistas. Hoje eu cheguei, umas moças agradáveis, simpáticas. Tem irmãos que chegam sorrindo, cumprimentam, felizes. Tem uns que chegam, que eles não cumprimentam, eles rosnam. Já chega nervoso, já... Aí fica aqui sentado, canta, escuta e tal. Ele acalma os nervos. Por quê? Os rins começaram a trabalhar. Todas as vezes que eu levanto de manhã com mau humor, os meus rins estão acidificados. Por isso que em medicina a gente aprende que não existe más pessoas, existem pessoas doentes, né? Nesse caso eu uso cavalinha, quem tem pedra nos rins, sangue na urina, quem tem infecção na uretra, incontinência urinária, sabe, nenê faz xixi na roupa, às vezes é uma moça, quem faz cirurgia na próstata, 6 meses vai usar fralda. Eu uso a cavalinha com esse daí, 1 semana não usa mais fralda. A mulher, por causa da formação física dela, eles calculam que 30% tem incontinência urinária. Tem mulher que não pode andar de ônibus, não pode rir, não pode espirrar, tossir, já molha a roupa. Se faz um exame aí superficial, eles falam, é bexiga caída. Que bexiga caída, gente? Bexiga caída é quando a mulher está andando e tropeça na bexiga. Aí caiu mesmo, pega e guarda para pôr no lugar. Quem caiu? O que é, gente? Usa cavalinha, gente. Se a mãe é dessas mães aí que não tem amor pelos filhos, uma menina faz xixi na roupa e grita, briga, gente, vira um trauma. Dá cavalinha para a criança. 3, 4 dias já não faz mais. A gente adquire o controle do diafragma da bexiga, né? Até quem faz hemodiálise, eu uso a cavalinha. Eu tenho vários pacientes que fazem hemodiálise, hoje tem uma vida normal, não precisou transplantar os rins, né? Bom, eu vou mostrar umas plantas agora, mais uns minutinhos a gente termina, né? Vocês já estão cansados, então não? E eu falei tanta coisa que vocês não gravaram quase nada, né? E é que a vontade era falar tudo de uma vez. Vocês têm alguma pergunta? Ô, irmão.
Então, duas bronquites, vamos falar das duas. Olha, vocês dão licença de eu beber essa água que o rapaz trouxe? Tem a bronquite crônica e a bronquite alérgica. Bronquite alérgica tem aquelas pessoas que nascem com alergia ao açúcar do leite, a lactose, alguns falam lactase. Uma das minhas netas era assim. Quando eu ia visitar o filho, minha nora não deixava sair com a minha neta, porque sabe, o vô vai dar sorvete, né? O chocolate, o vô gosta de fazer isso. Ela já não deixava sair, porque a minha neta, eles iam comer pizza, eles tiravam o queijo e só dava... Gente, quem fica olhando de longe fala, olha, são nazistas esses daí, são torturadores de criança. Às vezes eu estava fazendo palestra, ela com a minha neta, aquele aparelho de inalação, eu falando de saúde, ela aquele baita escândalo dentro da igreja, dá vontade de descer a ripa nela. Eu falando de saúde e ela lá... Porque eles falam, ele cura os outros e a neta está aí, né? Aí um dia eu saí de São Paulo, levei, bronquite alérgica, um vidro, extrato de eucalipto. Não é o óleo, extrato. Nunca mais. Hoje ela come pizza, nós dá chocolate, tem uma vida normal, acabou a alergia à lactose. Agora, a bronquite crônica é a que dá falta de ar, chiadeira, tosse comprida, coqueluche, pneumonia, tuberculose, enfisema pulmonar. Eu pego o embigo de banana, sabe aquele coração da banana? Um daquele, banana nanica, né, que eu falei que é melhor. Eu pego um daquele, eu pico bem fininho assim, ponho numa forma, num pirex, e ponho 1 quilo de açúcar mascavo, jogo ali em cima. Eu ligo o forno, quando está bem quente, eu ponho a forma lá dentro, espera 8 minutos, 10 minutos para exagerar. Aquilo lá vira um melado. Tira do forno, né, deixa esfriar, pode pôr num vidro de boca larga, dura até 3 meses na geladeira. Aí dá para a criança que está com a bronquite alérgica, né? Aliás, alérgica não, a crônica. Esse tempo deu pneumonia, falta de ar, chiadeira, é isso. Se vocês fumavam, pararam de fumar, daqui uns anos vocês vão morrer de câncer do pulmão, porque os resíduos ficaram. Use esse negócio da banana para limpar os alvéolos. Se vocês trabalham com cimento, alvenaria, pintura de carro, marcenaria, tudo que gera pó que a gente engole, vai acabando com o pulmão. Use esse coração da banana para limpar o pulmão dos resíduos, gente. É impressionante. A senhora tem tendinite? A senhora batia no teu marido, mulher? Rapaz, você é uma joia, viu? Obrigado, hein? Olha, tendinite, eu faço 2 coisas, tendinite, tenossinovite, né? Bom, bronquite crônica já está facilitado, né? Eu em casa eu faço, deixo na geladeira, se alguém começar a tossir, está com problema, já uso. Agora, se a pessoa tem bronquite, não pode tomar isso por causa do açúcar mascavo. Está com tosse, tem a diabetes? Se tem diabetes, não pode. Eu fervo alho com orégano, bebe na hora, a tosse acaba. Não precisa ter um drama, dar xarope, nada, gente. No caso da tendinite, tenossinovite, os efeitos repetitivos, né? Eu uso aquele alho com álcool, 30 gotas, 3 vezes ao dia, irmã, só vai tomar. E aonde tem a dor, a senhora pega 2 caroços de abacate e meio litro de álcool de cereais, molha um algodão em passa, a dor sai na hora, irmã. Resolveu um problemão. Irmãos, eu sempre levo plantas. Eu dou o nome das plantas, porque eu não tenho segredo profissional, falando, não, vocês são obrigados a comprar de mim. Nunca eu fiz isso na vida.
Se vocês quiserem, eu sempre trago. Se não quiser, eu já estou falando o nome, vocês encontram em qualquer lugar. Essa, por exemplo, ela chama tilha. Eu uso essa embalagem porque, como ela é fácil de abrir, ela tem oxigenação. A validade dessa planta, ela chega a atingir 1 ano e meio. E se vocês compram um pacotinho de chá na farmácia que é lacrado, poucos dias já perdeu a validade, que ela embolora. A vantagem é a duração. E a quantidade que nós pomos aqui dentro é uma média de 30 dias. Porque se a pessoa começa, acabou e não sarou, ele desanima e vai ficar lá mal ainda do serviço. Então aqui é para 30 dias. Essa tilha vocês não encontram no mercado. Essa planta vem da França. Os franceses usam a tilha. Vocês usam um tipo de tilha que eles costumam vender em alguns lugares, é uma que é plantada aqui perto do Uruguai, depois do Uruguai naquela região, mas essa não funciona por causa do clima, e vai saber por quê, né? Essa planta, quando eu compro em euro, não é nem em dólar, então ela sai muito mais cara do que por isso que a turma não vende pelo preço. Essa planta é o que eu uso para depressão, angústia, ansiedade, pavor, fobia, traumas, quem é bipolar, depressão pós-parto. Sabe, tudo que mexe com a parte psíquica é essa planta. Só uma coisa, todo mundo que usa fluoxetina, eu aposto que aqui alguém está usando fluoxetina, alguns que eu conversei estão usando, é obrigado a também tomar um remédio para dormir. E remédio para dormir causa uma dependência terrível. É uma muleta para o resto da vida. Então, quando eu peço para a pessoa usar tilha, 3 copos de chá por dia. Eu peço para de manhã lavar chuchu, lava bem com casca, põe na geladeira. À noite, na hora de deitar, pega o chuchu, passa na centrífuga e bebe 1 copo de suco de chuchu. É o melhor tratamento, eu até me arrisco a falar, é o único tratamento para dormir que não é químico. Até a gente bebe, não bebe na cozinha e cai no corredor, bebe no quarto e já cai na cama. Olha, se vocês ficam, sabe, rolando na cama, não dorme, deita à tarde, acorda de madrugada e levanta e vai. Não, gente, chuchu, 2 ou 3 dias, acabou a insônia, gente. É impressionante o que isso aqui faz. Então, se está envolvido a depressão, toma fluoxetina, não tira o remédio de uma vez, porque aí vem aquela crise de abstinência. Quem já está tomando uma química, eu peço para usar o natural e vai diminuindo a química. A hora que acabou a química e não tem mais reação nenhuma, para com o natural também, que já sarou. Então, usa a tilha e o suco de chuchu, e vai diminuindo aí a fluoxetina, vários nomes que eles dão, né? É o único remédio, gente, para não ficar tomando remédio o resto da vida. Ô, irmão, pode falar. Câncer nas células. Ó, parece que o senhor estava olhando pegar a planta, hein? Essa daqui é a caseária que eu falei para vocês. Como? Não, irmão, não abaixa. A teoria popular é que abaixa, mas não abaixa, não. Essa é a caseária. Essa planta, quando ela começou a ser pesquisada, eles perceberam lá no Espírito Santo, dá muito lagarto. Sabe aqueles lagartão teiu? E eles são o prato preferido das cobras. Quando elas mordiam o lagarto e eles conseguiam fugir, eles vão morrer envenenados. Eles comiam uma folha de uma árvore, que era, árvore não, é 4 metros de altura, era essa planta. Aí que eles começaram a pesquisar. E isso que eu estou falando para vocês, já falei na Rede Globo, se fosse mentira, já tinham me processado, porque eles processam mesmo, são doidos para mandar processo. AIDS, câncer, o H. pylori, a bactéria. Tem aqui alguém tomando H. pylori? Tomando H. pylori? Ninguém toma o H. pylori, puxa vida. O omeprazol, alguém está tomando omeprazol? Então, gente, vocês estão com a bactéria, toma a caseária, gente, mata esse bicho aí, gente.
Ele vai provocar a gastrite, a úlcera e o câncer no estômago. Toma caseária, aumenta a imunidade e mata a bactéria. Acabou de gastar dinheiro com esses remédios. Não que o omeprazol seja ruim, ele dá um alívio, mas é um alívio que vai durar anos e anos e anos, né? No caso, todo tipo de câncer, eu uso essa planta caseária. Só para vocês terem uma ideia, lá na cidade de Porto Canoas, subindo pela 101, indo lá para a Bahia, a gente passa a Vitória, Cariacica e, sabe, um monte de cidades. E lá o pai ligou, Porto Canoas a cidade chama, o pai ligou que o filho estava com leucemia, câncer no sangue. Aí eu falei, irmão, o senhor vai ter que usar uma planta caseária com o teu moleque e usar suco de beterraba com melado de cana para curar a anemia, porque todo mundo que tem leucemia tinha anemia. Aí eu falei, mas eu vou pôr no correio, o correio cobra mais caro, irmão, que a planta. Vai numa farmácia que tenha farmacêutico, você compra a caseária, dá para o menino. Depois você liga para mim e me fala a reação, daí uma semana. Ele ligou e falou, irmão Zé, eu dei o chá, o moleque não mudou nada. Eu falei, então você comprou errado, rapaz. Aí mandei pelo correio. Eu tive o privilégio de ir lá na casa dele e ver o menino recuperado. Hoje é um homem formado, barbudo. Aí eu falei, irmão, que chá você comprou? Aí ele me mostrou, era a folha de maracujá seca. Olha, e vou falar uma coisa para vocês, não foi erro de quem vendeu, porque ninguém mata os outros, porque planta não dá lucro, gente. Se planta desse lucro, cada esquina tinha uma loja de plantas. Bar dá lucro, farmácia dá lucro. Plantas não dá, por isso que pouca gente vende. Aí o menino sarou. O camarada que abre uma loja, igual eu tenho a licença da prefeitura, eu tenho o registro no Conselho Regional Terapia em São Paulo, eu posso abrir uma loja sem problema nenhum. Eu não preciso conhecer plantas para abrir uma loja. Eu vou depender de quem vende, quem me fornece, o meu fornecedor. Se ele não conhece, ele comprou de um outro que é o mateiro, que pega também não conhece, é uma sucessão de erros. Por isso, algumas plantas eu gosto de levar. Vocês têm hoje à noite, consulta a internet, vê alguma loja, vê se vocês acham essa planta. Não acha, gente, não acha. E é a que o meu irmão vai usar com essa pessoa com esse tipo de câncer, né? E eu uso com meus netos até para não pegar infecção na escola. Irmão, entre hoje e amanhã eu tenho um pouco, eu trouxe. Depois eu vou embora, vamos supor que o senhor precise, mais para frente não acha, se não achar, ligue, eu mando pelo correio, irmão. Ixi, eu fiz já tanto disso. Essa planta aqui é 7 sangrias. 7 sangrias, tem 4 tipos de 7 sangrias. Eles dão nome de estado, 7 sangria paulista, baiana, assim por diante. 7 sangrias paulista é a única que funciona. Eu estava lá na associação, a irmã Marli, ela está aí ainda? Ah, está aqui. Vê se eu estou mentindo. A senhora cruzou comigo, eu estava fazendo as palestras, falei, irmão Zé Ferrer, há 16 anos atrás, minha sobrinha estava com lúpus, não era? Aí eu mandei 7 sangrias, e ela morreu? Sarou. Deus me deu essa graça de nunca perder um paciente com lúpus. A mãe do Jaiminho, do pastor Jaiminho, sofreu de lúpus mais de 20 anos, uma mulher acabada, tudo cheio de mancha. Foi assistir umas palestras que eu fiz em Mauá, tomou 7 sangria, está perfeito. E ela se batizou, hoje ela é diretora das crianças, que ela sempre foi pedagoga. Precisa ver que bênção na igreja. 7 sangrias, paulista. Quem tem lúpus é a única esperança de vida. Quem tem problema de ovários, uma mulher com cisto de ovário, 7 sangrias. Uma mulher que tem problema com hormônios, o rosto cheio de pelos, 7 sangrias, gente. A mulher na menopausa, gente, para que tomar hormônio? Começa a engordar, cria barba, gente. Imagina o marido de noite, ele acorda e a minha barba. Está doido, senhor? Oh. No sábado ele fala, vai mulher, está atrasado para a igreja, vai rápido. Fala, pera, Bezinha, não fiz a barba. Olha, gente, que vontade de chorar, gente.
7 sangria, minha mulher nunca tomou hormônio, gente, na fase da menopausa, 7 sangria, tira o calorão, aquele mal-estar, tira tudo, gente. Até aqueles rapazes que crescem as mamas, é uma disfunção hormonal. Eu uso 7 sangrias. E onde nasce as mamas, começa a crescer, aí eu ponho argila com suco de gengibre, aquela gordura que solidificou vai embora, não precisa de cirurgia. Esse daqui é alfafa. Alfafa, vocês sabem, né, irmãos? Alfafa é comida de cavalo. Esse aqui é o levedo, me permita falar isso. Aquela turma lá não me dá comissão nenhuma, mas eu tenho o prazer de falar deles. É um laboratório de Pernambuco, chama Proleve. Todo levedo de cerveja é resto de cerveja. Eles pegam, depois que fermentou a cerveja, coa e joga fora. Quantas vezes eu fui na Brahma, em São Paulo, pegar levedo líquido e deixa secar, aquela baboseira toda. Vocês já viram que levedo fede e tem gosto ruim. Não é qualquer criança que toma levedo. O pai precisa ficar do lado com um caibro de madeira para ele engolir aquilo. Esse levedo, que é o que eu dava para o Fabiano com 17 dias de vida, esse levedo, gente, é matéria-prima primária, é importado esse daqui. Não tem cheiro e não tem gosto, não é resto de cerveja. Qualquer criança usa isso aqui como bala, põe na boca e chupa. Eu chego lá, meus netinhos, a Sara, olha a Sara, filha do meu irmão aí. A Sara chega, vô, eu ponho na mão dela, já põe na boca, vai chupando e vai dormir. Proleve que chama, é o melhor levedo de cerveja que tem. Eu não vou falar das propriedades, que normalmente é quase semelhante, mas na questão do uso, esse é bem superior. Eu uso 5 levedos, 1 copo de chá de alfafa após as refeições, cria massa muscular, gente. Vocês têm um filho magrelo, raquítico, vai pôr numa academia, gente. O que é isso, gente? Não faça isso. Levedo de alfafa, 15 dias, olha se a roupa serve, gente. Desenvolve o sistema muscular, não é banha, não, é músculos. É a única maneira. Se é muito magro, raquítico, essas coisas, levedo de alfafa. Não esqueça que a alfafa a gente usa para pessoas que não têm fome. Quem sofre de inapetência, antes de ficar com esse xarope meio doido, usa alfafa. A alfafa estimula o apetite de quem não tem apetite. O jaborandi não precisa falar, né, gente? O jaborandi é as folhas. É só ferver e molhar o cabelo. Eu até falei para o irmão lá na porta, na cidade de Várzea Grande, meu filho foi pastor lá em Cuiabá também, trabalhou lá na associação. O irmão Zé é um ancião, morenão. Ele sarou de câncer na próstata. E ele levou o sobrinho dele falar com a gente, que era um rapaz careca. Moço, careca. Fizemos o tratamento. Lembra? O tomate, depois a água da banana, depois o jaborandi. Ele precisou trocar a foto da carta de motorista. Que paravam ele e mostrava a foto careca, ele com cabelo, você pegou de alguém a carta, precisou ir no Detran, lá no departamento, trocar, fazer uma outro documento. Esse é Cavalinha, vocês conhecem Cavalinha, né, gente? Cavalinha está cheio aqui em Curitiba, viu? Vocês podem ver que alguns põem até no jardim de casa, é que ele vira uma praga, cresce demais, a turma evita, mas Cavalinha é fácil de achar, gente. É aquela que parece um bambuzinho, sabe o bambu, aquela vareta. Esse daqui é o anil. Anil vocês também não acham. Esse aqui é mais por falta de conhecimento. Eu nunca vi um fitoterapeuta falar do anil. Eu acho que eu sou o primeiro a fazer isso. Olha, é até uma planta feia de ver, mas quando bebe acaba convulsão e epilepsia. É uma bênção para quem tem esse problema. E quando alguém na família tem esse problema, gente, é terrível as consequências, viu? Irmão, ele é uma planta natural do mato, quem está num sítio, às vezes conhece. O gado não come, porque ele é muito amargo na boca. É uma árvorezinha, 1 metro e pouco de altura, é fácil de achar, viu? Se alguém mora no sítio, aí em algum canto...
Irmãos, este é o carvão ativado. É outra coisa que vocês não encontram em lugar nenhum. Só se acha em pronto-socorro. É o que a gente usa para salvar uma vida. Quem está com infecção intestinal, quem tem afta na boca, quem tem sangramento no intestino, quem tem colite, que é aquela inflamação crônica do colo, quem tem aquela doença de Crohn, casos de envenenamentos, é isso que usa, gente. Põe na água, mexe e bebe. E a gente costuma pôr um pouco de sal, um pouquinho de carvão, molha a escova os dentes. Para quem tem gengivite, a gengiva inflamada que sangra, escova com o pó de carvão, além de dar um brilho nos dentes, evita o sangramento da gengiva, evita o surgimento da periodontite, que é a piorreia que a turma fala, o dente amolece e cai. Eu nunca viajo sem carvão. 2 vezes no meu trabalho eu peguei infecção no intestino por comer verdura. Eu não como carne, como verdura. Nunca mais comi verdura em beira de estrada. Eles não lavam direito. Irmão, é uma colher de sopa rasa num copo de água. Colite, 2 ou 3 dias com carvão, acabou o drama. Uma vez eu estava atendendo no Tucuruvi, na igreja lá do pastor Estina, veio uma mulher, há 18 anos, ela tinha sangramento no intestino, fez colonoscopia, um monte de coisa, nunca deu nada, graças a Deus que não deu nada. Usamos o carvão, não levou uma semana, acabou o drama dela, né? E eu peguei infecção no intestino, que não é fácil, dependendo do lugar, vocês morrem. E Deus me ajudou, que eu estou aqui por causa de carvão. Nunca ando sem carvão, gente. Lembra do pastor Osmar Reis? Lembra dele? Ele foi da divisão e tal. Isso, ele estava lá no Correio, que ele é meu vizinho. E ele estava assim. A dona Deise, a esposa, aquela que faz palestra para casar, estava lá fazendo serviço, ele atrás dela. Eu falei, ô pastor, você está desanimado, rapaz, o que aconteceu? O Osmar Reis é alegre, brincalhão, né? Ele falou, eu estou com câncer no intestino e eles não querem falar para mim. Eu falei, que isso, rapaz, você não estaria assim, não. Passa lá em casa a hora que acabar o seu. E ele passou, ele me explicou o que era, é sangramento. Quando vocês acabam de comer e tem que correr no banheiro, vocês estão com uma inflamação no cólon. Como a comida não fica parada no intestino, toda a vitamina vai embora, a pessoa vai esmilinguindo. Por quê? A comida tem que ficar parada para pegar os nutrientes, né? Então, não esqueça, vocês acabou de comer, tem que ir no banheiro, vocês estão com uma inflamação no cólon. E a medicina diz que não tem remédio. O Osmar Reis, em 2 dias, ficou bom. 2 dias eu tive esse privilégio de participar com ele vendo, viu, gente? Vocês veem lá, restaurante é comida caseira. Comida caseira, gente. É caseira porque vocês comem lá e morrem em casa com os filhos, gente. Você está doido? Existe. Eu fiz uma palestra, tinha uns funcionários da Cometa, Aviação Cometa, e o motorista falou, seu Zé, eu estou dirigindo o ônibus por Rio, lá na Serra das Araras, o ônibus, aquelas curvas, uma mulher levantava, ia no banheiro, voltava, ia no banheiro, voltava. Quando o ônibus pegou a baixada lá na Fluminense, que uma retona, comigo, vou te denunciar na empresa, você é o responsável. Falei, mas por quê? Eu não fiz nada, eu estou dentro do limite, eu tenho tacógrafo. Aí ela falou, você fazia as curvas rápidas, me deu ânsia, eu fui lá, vomitei tudo, até a minha dentadura foi lá. E eu quero a minha dentadura de volta. Ele falou, já está resolvido. Eu paro na rodoviária, o pessoal desce, eu vou com a senhora na garagem, a gente tira, porque tem um tanque, já viram como é o tanque, fica tudo lá dentro. Vamos lá. E a mulher foi. Chegou lá, veio o funcionário, aquelas luvas, tudo protegido, tirou o tanque, fuçou, só achou, deu para ela, ela ficou contente. Foi lá, passou na torneira, pôs na boca e foi embora. Vai almoçar na casa dessa mulher para vocês verem. Terrível, gente, terrível. Esse daqui é o barbatimão. Barbatimão, vocês acham em qualquer lugar a casca. Só que eu não uso a casca em pedaços, eu peço para o laboratório moer. Se eu for abrir, vai esparramar, parece um talco. Barbatimão, gente, é a planta da mulher.
Eu uso o barbatimão, não se bebe o barbatimão é para duchas. Eu fervo 1 copo de água, 1 colher de sopa do barbatimão. Ferve, coa, e também não pode ferver numa panela metálica, tem que ser panelas de vidro, louça ou esmaltado, não pode ser metal. Então eu fervo 1 colher de sopa, 1 copo de água, ferve, coa e põe 30 gotas de própolis. Aí a mulher faz duchas. Quando a mulher tem mioma, ferida, corrimento, útero miomatoso, policistite, endometriose, gente. Me permita falar mais uma coisa. Vocês já viram a mulher, o marido largar a mulher e fugir com uma outra de 80, 100 anos, 110 anos? Só foge com criança. Já viu a pedofilia? Todo mundo só quer criança. Por quê? A mulher com a idade, as maternidades, ela fica flácida. Fica. É tudo questão de ponto de vista, porque a mulher também pensa que o marido encolheu. Então é questão de ponto de vista, né? Mas a mulher fica flácida, gente. Usa o barbatimão. O nome popular dessa planta é virgem de novo, gente. Pode ser lua de mel a vida inteira, gente. Por que sofrer sem necessidade? O barbatimão, ele tem essa aplicação. Inclusive, esse era uma patente minha que o Fabiano não foi, eu perdi para um laboratório. Sabonete de barbatimão. Vocês já viram quantas menininhas com corrimento, tudo assado, inflamada, com um cheiro forte. Às vezes a mãe leva a menina com 4 anos já, com aquele problema, parece uma moça adulta, gente. Então tem o sabonete, porque o barbatimão é só duchas. Quando uma mocinha não pode fazer a ducha, tem o sabonete. Gente, é super higiênico isso. É uma questão de vida ou morte essa planta, viu? E essa aqui eu deixei por penúltimo, essa é a última. Essa aqui é a pifáfia. Pifáfia, vocês vão achar com o nome de ginseng. O ginseng é uma planta que eles usam para várias coisas, é cara demais e é um rótulo comercial esse nome. Normalmente é coreano e chinês que vende. Normalmente eles compram a pifáfia aqui em Minas. O estado de Minas é o maior produtor de pifáfia. Aliás, é o segundo, porque a melhor pifáfia é comprada na Sibéria, 40 graus abaixo de zero, e é só vendida no mercado europeu e americano, é caríssimo. Aqui, se vocês olharem na internet hoje, veja quanto eles cobram isso. Essa planta ela tem 2 aplicações. Uma delas, escutem só, eu ponho 1 colher de sopa, meio copo de água. Eu pego um copo com tampa, a gente agita, forma espuma. Aí eu pego aquela espuma com a mão, passo na cara aqui, nos cotovelos, no joelho, onde quiser. Essa planta, ela mantém a permeabilidade da membrana celular. Quer dizer, traduzindo, tira a ruga e pé de galinha. Vocês conversaram comigo de manhã, depois do almoço, eu tenho a cara manchada, tanta coisa que já passei, mas eu não tenho rugas nem pé de galinha, vocês perceberam? E estou com 70 anos, gente. Minha cara era para estar igual maracujá na gaveta já. A minha mulher está lá velha, acabada, não tem uma ruga no rosto. Eu faço isso 2 vezes por ano. Agita o copo, pega a espuma, passa, espera lá 15, 20 minutos, lava com água fria e vai dormir. Ou de dia, lava e pronto, né? Não precisa ficar passando creme. É bom filtro solar. Eu nunca usei filtro, por isso que tive câncer na pele. A minha pele é manchada por isso, eu não gosto de filtro. E essa planta a gente bebe, sabe? Eu ponho 1 colher de chá num suco de laranja, lá pelas 9, 10 da manhã. Se bebe em jejum, dói o estômago. Se bebe à tarde, tira o sono. Essa planta é estimulante, é o que eu uso para o estresse. Quem está aí num bagaço, sabe? Trabalha de dia, estuda de noite. Que ânimo essa pessoa tem? Nenhum. Está morrendo em pé. E uma coisa curiosa, me permita falar isso também. Essa planta, no caso do homem, ele é o Viagra vegetal. Vocês já viram quantos casais felizes que o marido tomou Viagra e morreu e ela está viva gastando a herança do trouxa? Está assim, ó, cheio, gente.
Essa planta, ela ajuda quando o homem está com problemas e não afeta a circulação, não afeta a pressão, não afeta, é natural, gente. Quando a mulher está desanimada, essa planta não ajuda, ela serve no caso do homem. Quando a mulher está desanimada, a gente usa a folha de laranja, gente. 2 ou 3 noites, ferve um copo e gente, pega fogo na caixa d'água, é uma tragédia. Vocês ligam a televisão, toma isso, aqui. Gente, tudo conversa mole. Se fosse bom, não precisava de propaganda. Toda mulher com problema de frigidez, folha de laranja, lima não, qualquer outra folha de laranja, né? E a fáfia é quando o homem tem problema. No caso da laranja, vocês são muito esclarecidos aqui. Quando a gente vai aí, eu já fiz palestra tantas vezes no meio do mato, embaixo de árvore. Quando a gente fala essas coisas, o pessoal não comenta nada. Alguns ficam até com a cara vermelha. Até eles pensam, eu não perdi a vergonha de falar isso. Só que no outro dia a gente passa na rua, não tem um pé com folha. Gente, quem é que não tem problemas na vida hoje? Todo mundo tem, gente. Todo mundo tem problema na vida, gente. E essa daqui é a lecetina de soja, é lecetina de soja granulada. Vocês podiam olhar na internet para vocês verem se eu estou mentindo. Até já deu o pôr do sol, me permita falar o valor disso daqui. Algumas lojas chegam a vender a 600, 700 reais, esse pacote de 1 quilo. E eles compram de mim, porque o laboratório não faz para ele. Eu tenho a exclusividade, que é uma patente minha. Eu ofereço nas igrejas a 110 reais esse pacote. Financeiramente não compensa, a gente faz isso por causa da igreja. E eu uso isso daqui, primeiro que o pessoal mais gosta para perder peso, né? Parece que é o primordial na vida. Eu uso em quem tem falta de memória, sabe, crianças com síndrome de Down, uma criança que faltou oxigênio, para isso aí tudo. Quem vai prestar exame, não olha a OAB, 90% de reprovação, gente. Hoje a memória está ruim. Se os vossos filhos têm a mente dispersa, não grava, não vai bem na escola, não é falta de atenção. Ele não está fixando as coisas. Quando a pessoa hoje falou, Zé, tem algum remédio para falta de memória? É isso que eu uso. Uma pessoa que vai fazer ponte de safena, cateterismo, angioplastia, é isso que eu uso, gente, para desobstruir as veias, não precisar de cirurgia. Isso é para diabetes. Eu vou acabar com a diabetes agora, hein? Olha, eu falei do alho, a vagem, levedo de cerveja, 5 comprimidos antes de cada refeição, e essa lecitina de soja, 3 colheres de sopa antes, junto com o levedo, é o tratamento para a cura da diabetes, gente. E vou repetir, isso aí já falei em tudo quanto é lugar que eu fui, e nunca me processaram, porque é verdade, gente. Funciona. Se vocês têm diabetes, vocês vão morrer às mínguas, gente. De manhã, o alho em jejum. Durante o dia, qualquer horário, meio copo de suco de vagem. Antes da comida, café, almoço e a janta, 5 levedo e 1 colher de sopa da lecitina. Antes do café, almoço e a janta. Em 10 dias, os triglicerídeos normaliza. E aí vocês vão fazendo exame da glicemia no sangue até normalizar. Normalizou, para com tudo e acabou o problema. Eu uso em quem tem o colesterol alto. E eu uso em quem tem aquela flebite na perna. Aliás, não bem a flebite, né? Quem tem flebite, eu só peço para usar o chá da casca da melancia, aquela parte branca, é extraordinário para as pernas. Mas quem está com trombose, a perna escura, vai amputar a perna, é isso que eu uso, gente. Então, hoje, se vocês quiserem, eu tenho alguma coisa, amanhã cedo. Se não quiser, não tem problema, eu fico contente que eu pude falar para vocês. Às vezes vocês têm bom plano de saúde, um excelente plano, mas às vezes não está dando certo, o tratamento não vai, não funciona, falta isso, falta aquilo. Tenta o natural, irmãos. Tenta. É muito mais barato, funciona.
E é uma coisa que vai prolongar a nossa vida aqui, né? Eu tenho 4 filhos, 7 netos, e todo mundo em casa a gente usa esse sistema. E nunca me arrependi, viu? Vocês têm alguma pergunta especial? Gastrite? Irmã, se a senhora comprar em qualquer farmácia espinheira santa e camomila, eu ponho 1 colher de espinheira, 1 de camomila, ferve num litro d'água e bebe, 1 semana acabou a gastrite, irmã. Só que a gastrite, ela vai voltar. Provavelmente, é quase certeza, tem o H. pylori. Se a senhora fez exame e não deu, então não precisa mais nada. Se deu o H. pylori, teria que usar caseara para matar o H. pylori, né? Tem outra... Olha a moça aqui. Boa pergunta, eu não falei como usa. O extrato de eucalipto não é o óleo. Quando às vezes vocês vão comprar isso, não tem, eu falo, eu tenho óleo. O óleo é bom para inalação. O extrato, eu pego um vidro de 100 ml, é baratinho aquilo. Levo em casa, aí eu ponho um tantinho de extrato, vamos supor 1 colher de sopa do extrato, 1 colher de sopa de mel. A gente mistura no mel na mesma proporção, 1 por 1. E não vai beber o vidro todo, que vai sarar antes de acabar o vidro, viu, irmã? É muito rápido a cura. Mas deu problemas, irmã? A senhora sentia dor? Usa caseária, irmã. Caseária. Faz assim, fala comigo lá na porta, irmã. Eu até escrevo para a senhora. Eu nunca dei um remédio para alguém que eu não usasse. Todos os remédios que eu recomendo, eu uso. Só quando eu estou fazendo um remédio novo, eu não sei se é bom, eu tenho dúvidas, primeiro eu uso com a minha sogra. E fico olhando, vai que dá um erro. Ah, taré, oxe, que vida boa. Oi. Para emagrecer? Você está olhando na minha barriga, né, rapaz? Olha que a médica, ela morreu. Não é bom falar da barriga dos outros, hein? Fala, irmãzinha. Sardas. Espinhas. Hoje eu comecei lá do tratamento na igreja, não falei. Quem tem espinhas, cravos, furúnculos, eu ponho 1 copo de suco de laranja, 5 levedos em jejum. 10 dias limpou o sangue e acabou as espinhas. Mas fica manchas, porque tem quem tem espinha cá, fica apertando, né? Uma das minhas filhas parecia uma jaguatirica, não era nem mancha, era malhas. Aí eu compro farinha de aveia, sabe farinha de aveia? Põe soro de leite. Se vocês quiserem fazer, põe o leite no fogo, está quente, pinga limão e coalho, aquela água é o soro. Ou compra bebida láctea do mercado, que lá é soro também. Põe na farinha de aveia, faz um creme e passa, até sarda some, gente. A pele fica uma beleza, viu? Que beleza. Os 3, vai a irmã e o irmão. Herpes, irmã. Só essa caseária, herpes labial, genital e o zóster. Uma das minhas filhas tinha labial, e a moça, quando tem herpes, ela fica com vergonha. Eles dizem que é doença venérea, né? A ideia que se faz. O herpes é altamente contagioso. Até beber água num bar, aquele copo, se alguém tinha, já pega. Então, bebe essa caseária, aumenta a imunidade e mata o vírus. Melhor que ficar tomando lá os... Não, irmã, loja que vende plantas. Até amanhã eu tenho algumas. Depois a senhora vê na farmácia, se não achar, a senhora procura a gente. É caseária. E a irmãzinha? Rinite. Irmã, rinite, asma, bronquite alérgica, bronquite asmática é o extrato de eucalipto, que é derivado do leite. Sinusite ninguém tem aqui? Puxa, gente, quando eu vou numa conferência, eu vou ficar lá 4 dias. Eu tenho que ver o resultado, porque se alguém vem dar o testemunho, o pessoal acredita em mim. Se ninguém falar nada, eles não vão ficar em dúvida. Sinusite, no primeiro dia eu peço para pôr argila,
com suco de cenoura. Faz aquele barro e põe no rosto, do nariz na testa. 4 dias seguidos. Esse pus das cavidades oculares sai tudo pela gengiva. A pessoa acorda de manhã, um cheiro forte na boca, um gosto desagradável. É o pus que está saindo, gente. Só pode sair pela gengiva, não tem outra saída. Há pessoas que esse pus sai pela lateral, afeta o tímpano, aí vai dar surdez também, infecção no ouvido, né? Argila e suco de cenoura, põe no rosto, né, do nariz à testa. 1 hora e pouco, acabou a sinusite em 4 dias, gente. E o irmão aqui ia perguntar? Então, tireoide. Eu sempre falo desse jaborandi por um problema. Toda tintura de cabelo que tem óxido de chumbo afeta a tireoide. Gravem bem. Às vezes a mulher vai fazer um tratamento para ficar bonita e vai se estrepar toda, gente. Porque tintura de cabelo, vocês já viram que quem vai tingir põe máscara, põe luva, ele se isola e a pessoa lá exposta. O óxido de chumbo entra pelos poros na corrente sanguínea e afeta a tireoide, gente. Então, tintura de cabelo, o manual da igreja não proíbe. Também a mulher não pode ser relaxada, o homem já é relaxado. Se a mulher relaxar, acabou o mundo. Mas procure uma tinta que não tenha óxido de chumbo. Leva lá uma lente de aumento, leia na caixinha, algumas não têm óxido de chumbo. Mas se já deu problema, 1 semana eu uso argila, suco de cenoura, que é para tirar a inflamação da glândula. 2ª semana, argila e suco de gengibre, para tirar os nódulos, para ela voltar a funcionar. Aí pode até fazer o exame hormonal. Se não voltou ao normal, repete o processo, irmão. Na pior das hipóteses, evita a cirurgia, porque se aparece nódulo, vai ter que cortar fora. Aí é pior ainda, né? Gente, amanhã, com a graça de Deus, 8 horas, tá bom? Mas, irmão. Irmão, labirintite é só a cavalinha. Ferve e bebe a cavalinha, as tonturas acabam. Acaba. Então, rapaz, eu sempre trago cavalinha, mas é injusto você comprar, porque tem tanta cavalinha aqui. Eu trouxe porque eu vou ter que mostrar em Brasília, lá não tem mato nenhum, lá só tem ladrão. Então eu tenho que levar a cavalinha, né? O meu filho que mora lá, ele tem uma camiseta, moro em Brasília, mas sou honesto. E esse daqui, irmãos, é o livro que eu consegui escrever em 48 anos de trabalho. Tem 212 doenças. Não é tão barato, não. Mas foi a experiência de uma vida inteira. Eu não pus cópia de livro nenhum. Tem um monte de livro de saúde por aí, vocês podem reparar que um é cópia do outro. Aquele Medicina de A a Z, o camarada teve o cuidado de copiar um livro lá do Hospital Oásis, de um doutor lá, e ele foi processado por plágio. Só que ele vendeu para burro, deu para pagar o processo e ainda sobrou. Esse aqui não, é uma experiência de uma vida. Vocês vão ver na mesma linguagem que eu falo, até os erros de português é o mesmo, porque se põe um redator vai cobrar mais caro ainda. Então está aqui, ó, hipermetropia, hepatite, hérnia de disco, gota, tanta coisa que eu pus aqui, doenças simples e doenças mais. Se vocês quiserem, eu acho que é um bom investimento. Se não quiserem, vocês podiam ligar em casa. Quando vocês tiverem um probleminha, às vezes um detalhe salva uma vida, né? Vocês não querem anotar o telefone? R$50, irmão. Aliás, R$50 o preço do livro, qualquer antibiótico é mais do que isso. Para fazer a barba? Ah, é isso? Não, acontece o seguinte, tem mulher que não pode se depilar, já viu? Tem mulher que passa a lâmina, passa na perna, parece frango de galinha, tudo arrepiado, nem pode pôr a meia.
Tem homem que faz a barba, fica tudo empipocado. Eu pego o levedo de cerveja, ponho leite de vaca, faz aquele creme e faz na pele. A pele fica super sedosa e tira a alergia, depilação. Pode depilar à vontade, a barba fica macia e não fica irritação. É a única coisa, viu? Ou então fazer o que o Cristiano Ronaldo faz, arranca tudo, irmão. Fica uma beleza. Mas, gente, vocês são formidáveis, viu? Deus recompense pela bondade de ter ficado até aqui agora. Agora a irmã Marli, cadê a dona Marli? O telefone. Estou precisando da Lestina, está lá. Eu vou dar o celular, tá bom? Ele é da Vivo, eles são vivos para cobrar aquelas pestes lá. Então é 011 97286 9303. 9, que é o número novo que tem que pôr, né? 97286 9303. 011. Às vezes, se aparecer um problema por infelicidade, antes de correr no médico, fazer uma cirurgia, tomar um remédio aí que não conhece, liga, gente, não custa nada. Às vezes, um detalhe salva uma vida. Seu Zé, aconteceu isso, faz isso, pronto, acabou o problema, gente. Não tem problema. Deus deu uma semana feliz para vocês, viu? Queria dar um abraço no José Ferri, em nome da igreja, né, irmãos? Uma saudação e acho que uma salva de palmas também, que ele merece, com muito carinho aí, por ter vindo à nossa igreja. Já é a segunda vez que eu assisto, com muito prazer, viu? Acho que... Quantos estiveram na primeira vez aqui? Lembra? Olha só, viu? O povo está vivo ainda, não está morrendo. Irmão, a gente quer agradecer com muito gosto aqui pela mensagem, pelo seu ministério, viu? De tantos anos aí. Que Deus continue abençoando, realmente é uma benção. Eu queria só relembrar, meus irmãos, que amanhã, 8 horas, então, tudo anotado aí, 8 horas, ele estará aqui conosco, deve estar atendendo até as 10h30, a partir desse horário, às 11 horas, talvez, né? Porque daí ele tem que fazer o check-in ou a saída dele lá. Esse programa, toda essa mensagem está gravada no YouTube, é isso? Está no YouTube também, se você quiser entrar, no site da igreja, né? Então, qualquer dúvida, fala com o pessoal lá, Hilário e o Mário, ele vai passar, coloque para nós o site aqui. Então, esses 3, amanhã 8 horas, o livro, nós vamos ter esse material agora, o livro e os remédios aqui embaixo, a exposição também. Vamos estar aqui na sala. Irmãos, louvado seja Deus por essa experiência da obra médico-missionária, que realmente nós possamos fazer essa ação de maneira individual também. Vamos ficar em pé então para nós fazermos nossa oração final.